Jesus, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aqui desenvolve-se uma mentalidade consolidadora em Pedro. Jesus trabalha para desenvolver uma mentalidade consolidadora em Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? O que é que Pedro fala? Senhor, eu te amo. A terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu realmente me amas? E o Pedro entristeceu e falou: Mestre, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse para o Pedro: se você me ama, você vai apacentar os meus cordeirinhos. Se você me ama, você vai cuidar bem das minhas ovelhas. Jesus, nesse texto, estabeleceu uma mentalidade consolidadora em Pedro. E é isso que nós, pastores, supervisores de rede, de área, líderes de célula, precisamos trabalhar. Estabelecer uma mentalidade consolidadora. Não é apenas nos líderes de célula. Não são apenas os líderes de célula que têm que ter uma mentalidade consolidadora. Toda a igreja, os pastores, os supervisores, os líderes de célula e os membros da célula têm que ter essa mentalidade consolidadora. E é um papel nosso, do pastor, do supervisor, do líder, trabalhar essa mentalidade, trabalhar para levar essa mentalidade para eles. Quando que a gente para de trabalhar isso? Nunca. A gente vai sempre estar trabalhando. É por isso que eu estou sempre encorajando os pastores e os líderes a fazer reuniões semanais. Eu tenho a minha reunião semanal, eu estou constantemente perto da minha equipe e a gente treina e a gente passa estratégias e nós ali damos direcionamento. Muita coisa que eu faço com a minha equipe eu decidi colocar e dar para vocês aqui nessa jornada da célula frutífera. Ok? Então, a mentalidade consolidadora, ela precisa ser estabelecida. Quando se estabelece a mentalidade consolidadora, o que as pessoas vão entender? Tanto os membros da célula, quanto os líderes, quanto os pastores, o que eles vão entender? Nós precisamos cuidar bem das ovelhas. Escreve aí para mim no comentário aqui, Nós precisamos cuidar bem das ovelhas. Estabeleceu essa mentalidade? É isso que o pessoal vai pensar. Nós precisamos cuidar bem das ovelhas. Tá, e como que nós vamos cuidar bem das ovelhas? Nós vamos cuidar bem das ovelhas protegendo as ovelhas dos dardos inflamados do maligno. Porque quando uma pessoa ela começou numa célula, ela começou a frequentar a igreja, ela já ali, ela é bombardeada com dardos inflamados do maligno. E nós precisamos proteger essas pessoas disso. Vou dar um exemplo aqui para você prático, tá? Se uma pessoa converte no domingo, olha a importância do Ministério de Consolidação, o contato 24 horas, que é feito ou pela consolidação da igreja, o Ministério de Consolidação da igreja, ou pelo líder de célula. Olha como é que é importante o contato 24 horas. Se a pessoa não recebe o contato 24 horas, ela é bombardeada no dia seguinte no seu local de trabalho, no meio dos seus parentes e familiares, no meio dos seus amigos, porque ela vai dizer assim, eu fui na igreja e entreguei minha vida para Jesus. O que as pessoas vão falar? Você? Você não tem cara de crente, não. Você não tem cara. E vão rir. Então, olha só o que eu estou falando para você a respeito de consolidação aqui. Se a pessoa converte, logo, se todos têm essa mentalidade de proteger as ovelhas dos dardos inflamados do maligno, já vão logo em cima para proteger essa pessoa com palavras de encorajamento, palavras de ânimo.
Ó, você tomou a melhor decisão da sua vida. Parabéns. Ó, Deus vai te ajudar. Olha, não caia nas armadilhas que o inimigo pode preparar com algumas falas que irão te desanimar. Protege as ovelhas. Protege as ovelhas. Você está entendendo? Então, quando todo mundo entende, ele já sabe. Uma pessoa converteu, inclusive, anota isso aqui, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre consolidação de novo. Eu vou falar de novo sobre consolidação e eu vou falar sobre 5 fases. 5 fases de uma pessoa no processo de consolidação. Desde quando ela chega como visitante até ela se transformar num líder de célula. Tudo isso envolvido dentro da consolidação. Já deixa preparado aí, porque é o que eu vou passar para você na próxima aula. Na próxima quinta-feira eu vou falar isso, tá bom? Então, nós cuidamos da ovelha. Número 1, cuidamos das ovelhas, protegendo elas dos dardos inflamados do maligno. Número 2, nós cuidamos das ovelhas alimentando elas. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre estabelecer o DNA de consolidação numa célula, galera. Você que está chegando agora, tá? Então, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde que ama, então Jesus fala: se tu me amas, você vai apacentar minhas ovelhas. Vai cuidar das minhas ovelhas. Nós cuidamos, número 1, protegendo. Nós cuidamos, número 2, alimentando as ovelhas. Então, como que é o alimento para as pessoas que elas estão chegando? O alimento para essas pessoas que estão chegando é o ensinamento da palavra de Deus, estando junto com elas, ensinando elas a orar, ensinando elas a manusear a Bíblia, trazendo elas para fazer os cursos da igreja. Gente, na primeira aula e na segunda aula eu falei aqui sobre a estrutura de crescimento da nossa igreja, que você precisa estabelecer uma estrutura de crescimento com curso para as pessoas fazerem. Aqui é o alimento para quem está chegando. Quem está chegando na igreja precisa ser enquadrado na estrutura de crescimento, fazer os cursos dela. Você que está comigo aqui desde a primeira aula, você já estabeleceu a sua estrutura de crescimento? Você já implementou os cursos que precisa dar para o pessoal da sua igreja? Você precisa fazer isso, tá? O pessoal que está no grupo aí, no nosso grupo do WhatsApp, nós temos lá a nossa estrutura, o desenho, né, que colocamos lá no grupo, e também você tem a possibilidade de ter as apostilas de todos os cursos que nós temos aqui na nossa estrutura de crescimento. Você pode ter lá, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp que ali o pessoal vai te informar, te indicar como. Mas esses cursos, gente, eles são o alimento para as ovelhas. Consolidação envolve alimentar as ovelhas. Alimentar. E tudo isso precisa ser feito de maneira intencional. Tá? Terceira maneira que nós aqui podemos cuidar bem das ovelhas no processo de consolidação. Nós cuidamos bem das ovelhas quando nós fortalecemos os músculos espirituais das ovelhas. Como que se fortalece os músculos espirituais da igreja? Envolvendo elas em algum tipo de trabalho. Ei, galera, escuta só aqui, olha para mim aqui, deixa eu falar. Quer fazer uma consolidação top, fazer o pessoal ficar tanto na cela quanto na igreja? Dê algum tipo de trabalho para essa pessoa fazer, mas um trabalho que não exija muito dela. Dê algum tipo de trabalho que ela vai começar a pegar o gostinho de servir a Deus. Isso fortalece os músculos espirituais da pessoa e vai preparando ela para as outras fases. Inclusive, vou repetir, na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre essas fases e eu tenho um exercício nessas fases que é um exercício ouro. Um exercício que você pode aplicar tanto na sua vida quanto na sua equipe de líderes. Tá, gente? Mas olha só, é importante
que haja esse envolvimento das pessoas em algum tipo de projeto, em algum tipo de trabalho. Você precisa fazer isso de maneira intencional. Você precisa fazer isso de maneira estratégica. Você é um líder de célula, você é um pastor, já pensa, ó, o cara tá aqui, ele visitou a célula, converteu. Eu já preciso ir trabalhando para proteger em primeiro lugar, depois alimentar e depois eu vou fortalecer os músculos espirituais dessa ovelha, dessa pessoa, envolvendo ela em algum tipo de trabalho. Envolva. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos aí centenas de voluntários. Voluntários servindo em várias áreas da igreja. Nós temos voluntários que servem na recepção, voluntários que servem no estacionamento, voluntários que servem na mídia, voluntários que servem no Kids, voluntário que serve aqui, nós temos o Unção Gourmet. Alô, galera da cozinha, não esqueci de vocês não, hein? Os voluntários que servem... Não, inclusive eu tava... Deixa eu contar uma história para você aqui, muito legal. Isso aqui é a irmã... Como é que é o nome da irmã, Wilson? Ah, é a irmã Edna. Depois, se alguém ver isso aqui, manda para a irmã Edna. Eu estava fazendo uma reunião com todos os voluntários da igreja que estão... Inclusive, essa reunião que eu fiz foi uma reunião estratégica para quê? Para consolidar quem está chegando. Olha como é que eu estou dizendo para você aí. Tá vendo? Eu passo para você... eu posso usar essa câmera aqui também? Então, eu vou falar com o pessoal dessa câmera aqui. Então, ó, eu passo para você aquilo que eu estou fazendo, que eu estou aplicando aqui na igreja, tá? Tudo que eu estou passando para você é coisa que eu aplico aqui. Eu fiz essa reunião com todos os voluntários que já servem e aqueles que gostariam de servir em alguma área. Então veio uma galera. E aí eu mostrei ali as diversas áreas que nós temos para envolver as pessoas como voluntário na igreja. Mostrei todas as áreas. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E esqueci de falar dos irmãos que sempre trabalham servindo na cozinha, fazendo almoço para o encontro, fazendo almoço para eventos, fazendo, né, aqueles momentos de comunhão. Tem a galera boa na igreja, era isso, né? E quando acabou, aí a irmã Edna me chamou e falou: pastor, queria te falar uma coisa. Ela falou assim mesmo, ela falou brava comigo. Pastor, queria te falar uma coisa. O senhor não colocou ali o trabalho que nós fazemos na cozinha. E eu fiquei chateada com isso. E eu baixei a cabeça e falei assim: ô irmã, a senhora está coberta de razão. E eu esqueci de falar de vocês. E eu já estou consertando agora. E até criei um nome. Não é cozinha. São os voluntários da Unção Gourmet. Unção Gourmet. Olha só. Então, aí, olha, tem uma galera que trabalha. Diversas áreas, gente. Diversas. Tem uma galera aqui que eles trabalham nos voluntários da manutenção. Estão sempre fazendo manutenção e projetos que vão melhorar a estrutura lá do nosso sítio, estrutura da igreja. Olha, tá vendo? Isso faz as pessoas, elas se sentirem parte. Isso faz as pessoas terem o senso de pertencer. Ó, grava isso, tá? Grava isso aqui, passou. Ó, deixa eu... Olha para mim aqui, você nessa câmera. As pessoas precisam desenvolver o senso de pertencimento. Elas precisam sentir que elas fazem parte de algo poderoso. Elas precisam sentir que elas fazem parte de um projeto que glorifica Deus. Você tá me entendendo, gente? Você tá me entendendo? Isso consolida. Isso ajuda a consolidar. É maravilhoso demais, né? Oh, meu Deus do céu. Dan, você tá rindo da irmã Ed, né, Dan? Foi isso que aconteceu, foi isso aí mesmo, tá? Mas então, ó, o projeto de consolidação, gente, ele precisa ser trabalhado, a mentalidade de consolidação, ela precisa ser trabalhada nas pessoas de uma maneira intencional. Você tem que, ó, o que eu posso fazer para que a galera que está chegando seja consolidada? Trabalha, tá? Bom, aí existem estratégias. Existem estratégias que eu constantemente estou passando para os líderes, para os nossos líderes de célula aplicar.
vou mesclando, né? Assim, existem anos que eu uso uma, outros anos eu uso outra. Não dá para usar tudo ao mesmo tempo. Inclusive você que está acompanhando aqui, ó, não aplica toda a estratégia que eu falar tudo ao mesmo tempo. Você precisa fazer um acervo de estratégias que você tem ali montada que no tempo que você precisar, por exemplo, tem que evangelizar, e você escuta de Deus a direção, qual a estratégia que você vai aplicar ali naquele momento, mas você tem um monte. Tô precisando de consolidar, aí Deus, qual? Mas você tem ali já um monte preparado, então eu tenho meio que um acervo de estratégias para cada momento de necessidade. Um momento de evangelismo, necessidade de evangelizar, tem estratégias para isso. O momento de consolidar tem estratégias para isso. O momento de formar novos líderes tem estratégia para isso, ok?